Se você está assistindo isso, provavelmente você mora numa cidade média ou grande. E eu quero ser hoje bem claro aqui com você. Vale a pena mesmo eu considerar sair desses grandes centros urbanos? Ou será que eu devo ficar aqui? Vou trazer algumas reflexões para você considerar, tá? Não estou aqui para te dar as respostas, mas estou aqui para fazer você refletir. Em primeiro lugar, em grandes cidades, as pessoas tendem a pensar mais em si, porque a disputa é muito grande. Por essa grande disputa, eu vou deixar aqui, tá, que a comunidade é mais egoísta. Tá? No grande centro, como tem muita disputa por emprego, por recursos, as pessoas tendem a ter uma mentalidade mais egoísta, de pensar em si primeiro, gostar somente de si. Isso, infelizmente, como eu já falei antes, foi bem planejado para que afaste as pessoas. Parece que quando a gente concentra as pessoas e fica todo mundo apertado, na verdade a gente está afastando as pessoas e o amor ao próximo, tá? O cuidado, ficam mais distantes. Tá? Então a comunidade ela é mais egoísta, né? Menos solidária, vou deixar aqui menos solidária. Isso numa grande cidade é muito presente. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque isso aqui tá, encasqueta nas outras coisas que eu vou te falar, que é o segundo ponto aqui, que é disputa por recursos que gera violência. Vou deixar escrito dessa forma aqui, ó. A violência vem dessa disputa pelo seu lugar, pelo seu status, né? Se você conhece a pirâmide de Maslow ali, você vai entender que as nossas necessidades fisiológicas, de segurança, social, a gente quer preencher aquilo, mas como a gente tem muita disputa, isso gera raiva, isso gera, né, essa disputa, muitas vezes a gente perde, grande parte das vezes a gente perde, então você vai gerando raiva, tá? Um afastamento ali de Deus. Tá? Então, assim, é importante a gente estar aqui pensando sobre esse ponto aqui, beleza? O próximo ponto, trazendo já essa parte aqui da violência, já entendeu essa parte humana aqui, né? Então eu vou até colocar a terceira parte aqui, é um grande estresse psicológico. Grande estresse psicológico, tá? Eu vou colocar estresse em português, porque eu tô muito chique, né? Aqui escrevendo em estresse em inglês. Então eu coloquei aqui um grande estresse psicológico, porque no momento de caos, tá? Essa disputa, ela vai em níveis absurdos, tá? Esse egoísmo, ela vai num nível, você já percebeu, nas últimas vezes, quando teve lá a grande crise ali de 2020, você percebeu que os estoques de álcool em gel acabaram rapidamente. Você percebe como quando alguém precisa, né, dentro dos grandes centros, aqui os estoques acabam muito rápido porque poucas pessoas compram muito, porque elas não estão nem aí, às vezes ela nem vai precisar de tudo aquilo, tá? Mas essa disputa faz com que ela gere simplesmente eu quero me salvar e que se dane os outros, tá? Então esse estresse psicológico no grande centro ele é absurdo. Se você ainda não passou ele, eu acho isso extremamente provável de que ele venha a acontecer. Eu não gosto de falar essas coisas, de verdade, mas num colapso, que a gente já está vendo aqui, se você acompanha o meu canal, você está vendo que essas coisas já estão programadas. Então é bem importante a gente estar. E grande estresse psicológico faz a gente tomar decisões erradas. Tá? Muitas vezes, se você, por exemplo, é uma pessoa, se você é um cristão e você acredita, né, dentro ali na Bíblia, por exemplo, você pode tomar decisões erradas porque você está passando por um estresse tão grande, você está sem recursos, você está vendo sua família sofrer, tá? Então não é isso que a gente quer aqui. Acaba que você se protegeu, leu, tá? Se preparou, vou chamar aqui assim, né, se preparou de forma psicológica ou então de forma espiritual, mas dentro de uma proteção física, que numa grande cidade fica muito complicado, né? Então a dependência, vou colocar aqui também, a dependência total, vou colocar até em maiúsculo aqui, tá? Da infraestrutura. Tá? Então a água que você recebe, ela é encanada, né? Energia elétrica, internet, tudo. Imagina quando todo mundo estiver desesperado ao mesmo tempo, os hospitais, tá? Os supermercados, o transporte.
E aí eu acho que vem para o nosso último ponto que eu vou deixar aqui para você, que com esse tanto de gente precisando de coisas, né, acaba que a gente não tem autossuficiência e é muito mais fácil que você acabe eh, não conseguindo esses recursos dentro de uma grande cidade. Eu acho que esse é o ponto. No fim, mesmo que você se prepare, acaba que essa violência, se você tem algumas coisas em casa, mas as outras pessoas ao seu redor não têm, então você fica muito visado, tá? É bem provável que as pessoas invadam as casas, tendam a se degladiar por pouca coisa, entende? E como as pessoas não se conhecem nos grandes centros, se você for numa cidade pequena, você vai perceber que a cidade, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é quem. Por mais que você tenha as rixinhas locais, as pessoas se conhecem e tendem a se ajudar, porque elas sabem a história daquela família, elas sabem do que ela já passou. Então a gente tem um pouco mais de empatia, tá? Então dependência total da infraestrutura. Aqui no grande estresse, tá? Psicológico, tem um outro problema também, que é a comunidade, quando você tem muita gente, até legal de botar aqui, tá? Quando você tem muita gente, é bem provável que doenças, tá? Então é bem provável que epidemias aconteçam porque você tem uma concentração de gente muito maior. Então, se um vírus, né, chega na cidade, é muito mais fácil dele se espalhar numa cidade grande do que numa cidade pequena. Muito mais fácil disso acontecer. Então, vou deixar aqui risco elevado de doenças e epidemias, tá? Então, assim, esses aqui são algumas das coisas, além de você não ter, né, aquela autossuficiência, você não tem, onde é que você vai plantar? Como é que você vai se bastar produzir a sua própria comida? Você vai ter uma galinha dentro de uma grande cidade? Como é que você vai ter o seu jardim? Você pode ter um jardim vertical em casa, eu recomendo, inclusive, tá? Mas você tem pouco espaço para produzir, às vezes não tem sol, então são muitos detalhes. Deixei aqui 5 já para você aí ficar claro de que nas grandes cidades você vai ter um problema, num colapso, você vai ter um problema vezes 1000. Tá? É muito mais difícil dentro da grande cidade, onde as pessoas se gostam menos, são menos solidárias, disputas maiores, como eu deixei aqui escrito, né? O estresse psicológico é grande, a dependência dessa estrutura. Então, para chegar recursos ali, não vai chegar. Às vezes, numa cidade menor, você tem os fazendeiros locais, você tem água que brota ali na cidade, tá? Então, tem, sim, algum tipo de estrutura que pode manter a vida durante algum bom tempo e manter a união das pessoas ali também, tá? Além desse risco elevado que eu estou te falando aqui, de doenças que podem vir a acontecer aí. Então, vale a pena você considerar esses pontos. Se você está numa média ou numa grande cidade, vale a pena a gente considerar aí cidades que estejam ao redor, que façam sentido aí para você. Vamos continuar, vamos para a próxima aqui.